Vocês conhecem a história do Zumbi dos Pampas? Muitas vezes comparado ao lendário Zumbi dos Palmares, esse rapaz aqui, ó, Manuel Padeiro, também conhecido como General Manuel, foi provavelmente o maior líder de quilombo do Rio Grande do Sul, pelo menos sob o ponto de vista da resistência, do enfrentamento bélico contra os senhores de engenho. E teve uma história de vida, uma história aqui muito importante que vocês vão gostar de conhecer. Manuel Padeiro vivia ali na região de Pelotas, mais especificamente nos Altos de Tapes, que é a região serrana de Pelotas. E aquela região de Pelotas e todas as cidades adjacentes foram a região que mais concentrou escravos, né? Homens escravizados, homens e mulheres escravizados na história colonial do Rio Grande do Sul. Isso justamente porque aquela região era a região das charqueadas, onde se fazia o carneio de gado e a produção do charque, que era aí um elemento muito importante da economia colonial aqui do estado. Então, aquela região ali tinha muitos escravos, e inclusive os escravos daquela região eram muito bons para lidar com facas e elementos cortantes. Isso também ajudou na produção desses grupos guerreiros de quilombolas. O quilombo comandado pelo João Padeiro ele vai se consolidar ali mais próximo, digamos, do final da era escravagista. No caso, era a década de 1830, tendo seu auge de consolidação em 1834 e 1835. Não era muito numeroso, era algumas dezenas de pessoas inicialmente, e que foram devidamente treinados para realmente conseguir entrar em combate, em momentos de combate. O quilombo do João Padeiro, ele além de ter homens e mulheres, algumas mulheres, né, mais homens, mas todos preparados para fazer a defesa do lugar, tinha uma característica muito específica que era um quilombo que fazia muitos ataques a propriedades rurais da região. Eles entravam em diversas propriedades rurais, libertavam pessoas e também, claro, que se apoderavam de elementos para a sua subsistência, em especial farinha para a produção de alimentos e armas para continuar fazendo as suas atividades na região. Nesses anos de 1834, 1835, foi considerado assim o terror dos senhores escravagistas do sul do estado do Rio Grande do Sul. Vejam, gente, os quilombolas comandados pelo general Manuel, eles eram o terror daquela região, e isso é muito registrado, inclusive, em documentais. Tanto que o poder municipal de Pelotas chegou a botar um prêmio em dinheiro para quem capturasse o Manuel Padeiro, e era uma grande quantia, cerca de 400 mil réis. Convertendo para o dinheiro de hoje, daria mais ou menos assim 4 milhões de reais. Isso para quem capturasse o Manuel Padeiro. Mas qualquer um que capturasse qualquer dos líderes do seu quilombo poderia reivindicar o prêmio de 200 mil réis. Inclusive, no ano de 1835, a prefeitura municipal pediu, ou praticamente proibiu, né, que qualquer senhor de escravos ali daquela região comprasse escravos que tivessem tido qualquer contato com a revolta dos malês lá em Salvador, na Bahia, que lá era o lugar onde mais tinha escravizados no Brasil, né? Então era comum vir escravizados de lá, mas pediu que não se comprasse ninguém que tivesse tido contato com a revolta dos malês, que foi a maior revolta de escravizados na história do Brasil. Inclusive pedia-se que não se comprasse nenhum escravo que tivesse ficado sabendo dessa revolta, porque isso seria material aí muito produtivo, digamos assim, para que se juntassem ao quilombo do General Manuel. Até porque sabe-se que esse quilombo ele era bastante influente na região e ele tinha contato com outros escravizados que ainda não eram libertos. Faziam-se festas noturnas, se faziam atividades religiosas e que muitas vezes alguns escravizados de fazendas próximas iam até lá, participavam e depois voltavam para a fazenda. Se sabe pouco sobre o fim do quilombo comandado pelo general Manuel.
A gente sabe com certeza que o ano de 1835 foi o ano em que foi deflagrada aí uma operação que culminou com o fim desse quilombo pelas forças de segurança de Pelotas e da província do Rio Grande do Sul. Sabe-se que pelo menos um dos líderes foi capturado e depois foi ao julgamento, que é o Mariano, né? Mas a gente não sabe exatamente, existe uma falta de documentos sobre o fim realmente que levou cada um deles. O próprio Manuel, a gente não sabe que fim levou ele. É claro que provavelmente foi morto ali mesmo, né? Os outros líderes devem ter sido também, mas a gente não sabe com certeza. O registro de documentação intencionalmente, digamos assim, fez com que essa história simplesmente fosse apagada, tá, gente? Então, por isso que é importante a gente, com os vestígios que temos aqui, e constituindo uma história sobre esse aspecto. Inclusive se dá algumas, assim, se cogitam algumas coisas que poderiam ter acontecido, mas isso é um pouco um exercício de reflexão que os historiadores fazem, tá, gente? Então, uma coisa que pode ter acontecido é que os remanescentes desse quilombo possam ter ido para o Uruguai, porque era uma coisa que acontecia, era muito comum quilombolas fugirem para o Uruguai naquela época, porque o Uruguai, já nesse período, já tinha abolido a sua escravatura. 50 anos antes do Brasil, o Uruguai aboliu a sua escravatura, e muitos negros e negras fugidos aqui do Rio Grande do Sul foram para o Uruguai. Outra coisa que se cogita é que, assim, gente, em 1835, que é o final do quilombo do general Manuel, é o ano que começa a Revolução Farroupilha. E tinha, como vocês sabem, a tropa dos lanceiros negros, né? Então se cogita que alguns dos remanescentes possam ter se juntado aos lanceiros negros justamente porque eles tinham treinamento militar, então eles poderiam perfeitamente combater. Inclusive eles podem ver na imagem aqui, eles lutavam com lança. Então, na verdade, isso é algo que pode ter acontecido realmente, né? Inclusive, há quem acha que o próprio. Esse eu vi já relato aí, quando eu tava pesquisando até pro vídeo. Pessoas que acham que o próprio Manuel lutou nos lanceiros. Isso eu acho quase impossível, porque, convenhamos, assim, a gente teria algum registro disso se tivesse acontecido. Outra coisa muito interessante é que esses quilombolas aí que estavam junto com o General Manuel. General Manuel é como eles se referiam, tá? Ao Manuel, General Manuel. Eles tinham um ódio muito grande por capatazes e feitores nas fazendas, porque, enfim, eram pessoas que maltratavam os escravizados, né? Eram eles que faziam os castigos físicos. Então, tínhamos registros deles quando faziam ataques e direto já no capataz e fazer a execução, né? E tem um caso que daí é aquela coisa, não é bem registrado, mas que pode ter acontecido de um ataque à fazenda que eles fizeram e que os escravizados no local fizeram relatos sobre o capataz terríveis, e eles foram atrás do capataz e aí fizeram aquilo que se fazia nessa época no Rio Grande do Sul. Degola. Mas e aí, vocês conheciam a história do nosso Zumbi dos Pampas? Digam aqui se vocês conheciam, digam o que acharam dessa história, se inscrevam, dê like para ajudar a nossa Cinemateca Histórica. Valeu!